Fala moçada, beleza? Professor Flávio Milhomem na área, trazendo para você a gravação do nosso curso de criminologia aqui no Grando Online. Você viu no bloco anterior que nós tivemos a oportunidade de descrever e conceituar o que é a criminologia, principalmente identificando os objetos de estudo dessa ciência social, que você sabe são o criminoso, o fenômeno criminal, o crime propriamente dito, mas também a vítima e o controle social. E naquela oportunidade nós falamos a respeito da criminologia como sendo uma ciência de natureza empírica. Professor, o que é isso? É justamente a respeito do empirismo que nós começamos a falar agora. Joga aí na tela, batata. Muito bem, o empirismo. A criminologia é uma ciência do ser, empírica, cujo conhecimento provém da experiência e não do dever ser, normativa como o direito. Joga aqui na 2, por gentileza, batatinha. Vamos começar falando sobre o direito e, portanto, a respeito de uma ciência normativa. Uma ciência normativa é uma ciência que valoriza uma determinada conduta, analisa uma conduta e valoriza essa conduta ou valora essa conduta considerando-a boa ou má, adequada ou inadequada, justa ou injusta. A partir dessa análise de valor, bom ou mal, de uma determinada conduta, se chega a uma conclusão. E é no direito penal que nós encontramos por excelência e, portanto, na ciência normativa do direito penal, essa expressão máxima. O que é um comportamento socialmente adequado e o que é um comportamento desviante ou socialmente inadequado. Comportamento adequado é aquele que segue o ditame ou o mandamento legal. Por exemplo, o legislador prevê no artigo 121, caput do Código Penal, que a conduta de matar alguém é uma conduta ilícita, cuja consequência é a aplicação de uma pena privativa de liberdade, que vai de um mínimo de 6 até um máximo de 20 anos. É óbvio que você em casa está pensando, bom, se existe uma previsão de sanção penal para quem comete uma conduta de matar outra pessoa, outro ser humano vivo, é porque matar um ser humano vivo com intenção de matar, com ânimos necandi, é uma conduta proibida. Não é verdade? É claro. E qual seria a conduta permitida? Vem cá, batata. A conduta permitida é uma conduta omissiva, a conduta de não matar. Eu já ouvi isso em algum lugar, hein, professor? Não matarás. Essa conduta omissiva é a conduta socialmente adequada que importa no respeito do cidadão ao bem maior que todo e qualquer cidadão tem como garantia na Constituição, que é a própria vida. Então, nós temos uma ciência normativa que faz uma distinção entre algo que é positivo, adequado, e algo que é negativo, inadequado. Matar alguém é inadequado, respeitar a vida alheia é adequado. Agora, a criminologia faz essa distinção entre o que é bom e o que é mal, entre o que é socialmente inadequado e socialmente adequado, ou é simplesmente uma ciência social, é bem verdade, porque tem como objeto um fenômeno social que é o crime, né? Porque o crime só existe diante da vida em comunidade, ou seja, da relação entre as pessoas, relações sociais, ou ela simplesmente se dedica à análise, digamos, isenta deste fenômeno, buscando única e exclusivamente apontar quais são as causas que podem concorrer para a sua verificação, para a verificação desse fenômeno criminológico. Bom, se você respondeu que a ciência criminológica, essa ciência social, é uma ciência empírica, você, desde já, deve saber que a ciência empírica, ou o empirismo, é justamente caracterizado por uma observação não valorativa. O cientista social analisa o criminoso, analisa o fenômeno criminológico, o delito, analisa o controle social e também a conduta da vítima para chegar a uma determinada conclusão. Quais seriam ou deixam de ser os fatores que levam o infrator à prática da conduta criminosa, mas não concluem ou se propõem a dizer que aquela conduta é uma conduta certa ou que aquela conduta é uma conduta errada.
simplesmente podem apontar, eventualmente, que a conduta é uma conduta que não se coaduna, que não se adequa ao comportamento do cidadão comum, do cidadão médio, classificando, portanto, a conduta desse infrator como uma conduta desviante. Então, o mais importante é que eu quero que você saiba que a criminologia é ciência empírica e não normativa. A criminologia, ela não faz a análise valorativa da atuação do infrator como boa ou ruim, mas simplesmente se dedica a analisar quais foram as consequências e as causas que levaram o infrator à prática desse comportamento desviante. Estamos acertados? É isso aí. Joga na tela, Batata. Bom, professor, fala, né? Falo. Por que o senhor fala? Porque é importante para você ver daqui a pouco que o examinador vai cobrar de você tudo isso que nós estamos conversando. E é por isso que é importante nós falarmos sobre essa distinção entre o método dedutivo e o método indutivo. Bom, quando eu falo em método dedutivo, eu estou me referindo ao método ou forma de manifestação do conhecimento próprio das chamadas ciências sociais normativas. O método dedutivo, portanto, ele guarda relação com o direito. Então, eu vou botar aqui para você, ó, o método dedutivo guarda relação com o direito. O jurista parte de premissas corretas para deduzir delas as oportunas consequências. Como é que é isso, hein, professor? Vem cá comigo na 2, Batatinha. Vamos pegar um outro tipo penal, o do artigo 155 caput do Código Penal, que você sabe, trata-se do crime de furto. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Pena reclusão de 1 a 4 anos. O legislador, ele descreve uma conduta em abstrato. Isso significa dizer que qualquer pessoa que subtraia coisa alheia móvel estará em curso nas penas previstas no caput do artigo 155 do Código Penal. Esse método caracteriza um método dedutivo. Por quê? Eu vou comparar a conduta em concreto, por exemplo, o João que subtraiu uma bicicleta em via pública pertencente a José, vou verificar se ela se adequa àquela hipótese abstratamente prevista, subtrair coisa alheia móvel, e a partir daí eu chego a uma conclusão por dedução. Se o fato concreto se adequa à hipótese em abstrato, a consequência é a aplicação da sanção penal. Esse é o método dedutivo que caracteriza o direito, não só o direito penal, mas o direito de uma forma geral. Quando eu falo em criminologia, eu me manifesto a respeito do chamado método indutivo, essa manifestação de análise da ciência social ou do fenômeno social criminoso. Como assim, professor? Método indutivo. Joga aí na tela, Batata. Olha só, o criminólogo, ele analisa dados e induz a correspondentes conclusões. Isso significa dizer o quê, hein, professor? Vem cá na 1. Significa dizer que o criminólogo, ele não parte de uma premissa, ele não parte de um dogma. É por isso que se fala em dogmática do direito penal, uma premissa verdadeira, né? Qual é a premissa verdadeira, a mor do direito penal ou o dogma do direito penal? Se há previsão legal de um fato como crime, logo aplica-se a sanção penal. O criminólogo, ele atua a partir da análise das causas e chega a uma conclusão. Olha, a reunião de tais fatores é fator preponderante para o aumento da estatística criminosa em determinada localidade. O que ele faz é associar a sua observação a crítica de um determinado fenômeno social e associá-la a uma consequência, sem partir necessariamente de um dogma, de um paradigma. Daí porque nós estamos diante do chamado método científico indutivo e não dedutivo. Espero que você esteja gostando e acompanhando. Por quê? Porque você vai ser cobrado na sua prova. Joga aí na tela, Batata. Olha lá, questãozinha. É agora, professor? Sim, senhor. Questão para promotor de justiça do Ministério Público Estadual de Santa Catarina. Olha o que diz a questão. Analise os enunciados das questões abaixo e assinale se ele é certo ou errado. No paradigma etiológico, que você já sabe o que é o estudo das causas, né?
modelado segundo uma matriz positivista derivada das ciências naturais, a criminologia é definida como uma ciência causal explicativa da criminalidade. Isto é, que investiga as causas da criminalidade, o seu objeto, segundo o método experimental. É certo ou é errado? De tudo que a gente já conversou do método dedutivo em detrimento do método indutivo, da ciência de observação em relação à ciência normativa, nós podemos afirmar que a resposta para a questão é certo. A criminologia, portanto, parte do paradigma etiológico, que é o estudo das causas do fenômeno criminal. Causas, portanto, causal explicativa da criminalidade. Ela analisa as causas para justificar ou explicar a prática criminosa. Vem cá comigo na Batatinha. Tá vendo só? Essa distinção é uma distinção relevante e que é cobrada, sim, pelo examinador. Faça sempre a distinção e lembre-se, ciência normativa é o direito. Criminologia não é uma ciência normativa. A criminologia é uma ciência de observação causal explicativa, que adota, ao contrário do direito, um método indutivo, analisa o fato e chega a uma conclusão, e não parte de um pressuposto, de um paradigma que caracteriza o direito, e especialmente o direito penal. Estamos acertados? Muito bom, hein? Joga na tela. É agora, hein? Por quê? Porque nós temos uma outra questãozinha que trata justamente do que nós estamos conversando. Essa questão fora uma questão cobrada no ano de 2016. O concurso foi o concurso para delegado de polícia da Polícia Civil de Pernambuco. E ela tem e traz a seguinte redação. Letra A. A criminologia é uma ciência normativa, essencialmente profilática, que visa oferecer estratégias para minimizar os fatores estimulantes da criminalidade e que se preocupa com a repressão social contra o delito por meio de regras coibitivas, cuja transgressão implica sanções. Letra B. A criminologia ocupa-se com a pesquisa científica do fenômeno criminal, suas causas, suas características, sua prevenção e o controle de sua incidência, sendo uma ciência causal explicativa do delito como fenômeno social e individual. Letra C. A criminologia ocupa-se como ciência causal explicativa normativa em estudar o homem delinquente em seu aspecto antropológico, estabelece comandos legais de repressão à criminalidade e despreza na análise empírica o meio social como fatores criminógenos. Letra D de dado. É uma ciência empírica e normativa que fundamenta a investigação de um delito, de um delinquente, de uma vítima e do controle social a partir de fatos abstratos apreendidos mediante o método indutivo de observação. Letra E. A criminologia possui como objeto de estudo a diversidade patológica e a disfuncionalidade do comportamento criminal do indivíduo delinquente e produz fundamentos epistemológicos e ideológicos como forma segura de definição jurídico-formal do crime e da pena. É certo ou é errado? Vem cá comigo na Batatinha. Professor, que questão é essa, hein? Cheia de termos das ciências sociais, a epistemologia, é verdade, a etiologia, e assim vai. Então, o que eu vou fazer? Analisar com você item a item para mostrar que não tem essa preocupação não, tá? O que o examinador quer é justamente criar medo, pavor. Aliás, o medo também é um fenômeno que é analisado pela criminologia. Então, vamos nessa, vamos afastar os nossos medos. Joga na tela aí, Batata. Letra A. A criminologia é uma ciência normativa. Pronto. Aqui, ó, meu amigão, minha amigona, eu já afasto a letra A, não quero nem mais saber dela. A letra A é falsa. Por quê? Porque está dizendo que a criminologia é uma ciência normativa. Vem cá comigo na 2, Batata. A criminologia é uma ciência normativa?
Não, você sabe que a criminologia é uma ciência causal explicativa. Não há uma valoração do fato objeto de apreciação do criminólogo. O criminólogo não vai dizer se é bom ou ruim. Ele simplesmente vai observar e vincular essa observação a uma determinada consequência. Ao contrário do direito, não se está aqui partindo do pressuposto de uma verdade, um dogma, portanto, para se chegar a uma conclusão por dedução, mas sim induzir uma conclusão a partir da análise dos fenômenos criadores, dos fenômenos que concorrem para a prática da conduta delituosa. Então, de cara, criminologia não é uma ciência normativa, é uma ciência natural, social, causal, explicativa. Por que não é ciência natural, já que o senhor falou? Porque o objeto de análise da criminologia não são os fenômenos naturais. Não é o índice pluviométrico, a quantidade de raios numa determinada localidade, ou, por exemplo, a influência da força de gravidade para a velocidade do curso da água num determinado rio, em determinada localização. Mas sim a análise de um fenômeno social que decorre da inter-relação entre as pessoas e que muitas vezes pode vir a trazer consequências danosas à vida em comunidade, que é o crime, a infração penal. Por isso, a criminologia é uma ciência social, causal explicativa e não normativa. Não esquece não, tá bom? Joga na tela aí, Batata. Muito bem, vamos à análise do item B. Agora, ocupa-se com a pesquisa científica do fenômeno criminal, suas causas, características, sua prevenção e o controle de sua incidência, sendo uma ciência causal explicativa do delito como fenômeno social e individual. Vem cá comigo na Batatinha. E aí, você já ouviu isso em algum lugar, não já? Ouviu e ouviu bastante com o professor Milhomem falando para você. O crime ele é analisado tanto sob o ponto de vista do infrator como o ponto de vista da comunidade no qual se encontra inserido esse infrator. Logo, cuida-se de um fenômeno social, individual e coletivo que é analisado pela criminologia, essa ciência social que, por meio indutivo, analisa as causas e busca explicações para a prática da conduta criminosa. Logo, a letra B é a letra que corresponde ao conceito de criminologia, que é adequado. Joga na tela aí, Batata. Portanto, a letra B é a resposta correta para a questão. Ah, professor, que legal, então não precisa analisar C, D e E? Precisa, sabe por quê? Só para a gente afastar e identificar onde é que se encontram os erros desses itens. Vamos ao item C. A criminologia ocupa-se como ciência causal explicativa normativa. O que é isso, professor? Que samba é esse? Ciência causal explicativa normativa. Vem cá comigo na Batatinha. Ou ela é causal explicativa ou ela é normativa. São noções antitéticas. Como é que é isso, professor? São noções que se repelem, não se confundem, não se misturam, tá? Ou a ciência é causal explicativa, análise das causas e explicação do fenômeno criminoso, ou ela é normativa, onde se valoriza a conduta, dizendo se é certo ou se é errado. Não se esqueça disso. Sempre que o examinador misturar causalidade, causal explicativo, com normativo, pode marcar errado porque ele está querendo te confundir. Beleza pura? Massa, volta para a tela. O item C, portanto, ele é falso. Item D é uma ciência empírica e normativa. De novo, se ela é empírica, o que efetivamente é a criminologia, ela não pode ser normativa. Vem cá comigo, por gentileza, na 2, Batatinha. Uma ciência empírica é uma ciência de observação de um fenômeno. Uma ciência normativa é uma ciência de valoração de um fenômeno. Se é empírica, não é normativa e vice-versa. Fica ligado, joga na tela. Muito bem, letra D, ela é falsa. E a letra E?
possui como objeto de estudo a diversidade patológica e disfuncionalidade do comportamento criminal do indivíduo delinquente e produz fundamentos epistemológicos e ideológicos como forma segura de definição jurídico-formal do crime e da pena. Vem cá comigo na 1, por gentileza, Batatinha. Bom, nós estamos aqui nesse item basicamente diante da definição do que é o direito penal e não a criminologia. Quer ver? Volta lá na tela, Batata. Olha o item possui como objeto de estudo a diversidade patológica e a disfuncionalidade do comportamento criminal e produz fundamentos epistemológicos, ou seja, fundamentos que dizem respeito ao conhecimento científico e ideológicos que guardam relação com um conjunto de ideias que não necessariamente correspondem à realidade para a interpretação de fatos, como forma segura de definição jurídico-formal do crime e da pena. Quem faz definição jurídico-formal de crime e pena é o direito penal, querido, não a criminologia. Portanto, o item ele é falso. Volta aqui comigo, Batata. Viu? Eu não falei que a questão era uma questão longa, mas se a gente tivesse paciência e sem preconceito, conseguiríamos entendê-la por completo? Pois é, isso foi importante para mostrar para você a distinção e a natureza da criminologia em relação às ciências sociais normativas, a exemplo do direito. Beleza pura? E a gente segue a nossa conversa a respeito da criminologia. Joga aí na tela, Batata. Muito bem, segue o baile, professor. Vamos falar a respeito de interdisciplinariedade. O que é isso? Não cabe identificar a criminologia com nenhuma das disciplinas que integram o saber empírico sobre o crime. Por exemplo, a biologia, a psicologia e a sociologia criminal. Cuida-se, na realidade, de instância superior decorrente de sua estrutura interdisciplinar. Vem cá comigo, por gentileza, na 2, Batatinha. A criminologia ela é caracterizada, por excelência, pela sua interdisciplinariedade. É claro que os cientistas sociais, criminólogos, analisam o fenômeno criminoso sobre diversos aspectos. Eu poderia falar sobre diversos prismas. A influência da comunidade para a prática criminosa seria um viés ou um prisma sociológico. Eventual existência de psicopatologias que levam o indivíduo ao cometimento do crime. Por exemplo, a psicologia criminal. Eventual configuração genética que fora e pautara a análise e o estudo dos cientistas sociais no final do século XIX, início do século XX, por exemplo, com Lombroso e Garófalo, que associavam o crime a determinadas características físicas, por exemplo, uma pinta no lado esquerdo do rosto. Tudo isso faz com que o mesmo fenômeno criminoso, analisado sob o ponto de vista de diversas pessoas, possa ser tratado também ou sob a denominação autônoma de diversas ciências, como, por exemplo, a biologia criminal, a psicologia criminal, a sociologia criminal. O mais importante, no entanto, é que você saiba que o estudo do fenômeno criminológico e a criminologia, portanto, ela é justamente caracterizada por essa interdisciplinariedade. É o conjunto de saberes a partir da visão dos seus cientistas que fazem com que a criminologia seja essa ciência completa e interdisciplinar. Beleza? Massa, joga aí na tela, Batata. Muito bem. Olha a questãozinha trazida pela VUNESP no concurso para técnico da Polícia Civil de São Paulo. É correto afirmar que a criminologia é uma disciplina auxiliar das ciências médicas voltada às investigações clínicas por meio de perícia e exames laboratoriais. É uma ciência empírica e interdisciplinar, a qual estuda os fatores que contribuem para a ocorrência do crime, dentre outros temas correlatos. É uma disciplina auxiliar das ciências jurídicas, voltada às técnicas de realização de perícia. É uma disciplina auxiliar das ciências criminais, voltada às investigações por meio de perícia. É uma ciência dogmático-normativa, fundada na ética e na filosofia, a qual estuda a personalidade do preso, dentre outros temas correlatos. Vem cá comigo, Batata. Meu querido, minha querida, eu obviamente confio plenamente em você,
nós já tivemos a oportunidade de conversar agora há pouco a respeito das características. Sabemos que a criminologia não é uma ciência dogmático-normativa, mas uma ciência causal explicativa, portanto, empírica, e que tem na interdisciplinariedade, ou seja, a reunião de várias facetas para análise de um mesmo fenômeno social, que é o crime, a sua característica. Isso permite que nós possamos apontar como a resposta correta para a questão a letra... Joga aí na tela, Batata. A letra B de bola, ciência empírica e interdisciplinar, a qual estuda os fatores que contribuem para a ocorrência do crime, dentre outros temas correlatos. Letra B. Volta comigo aqui na tela, por gentileza, Batatinha. Meu querido, minha querida, eu espero que você esteja gostando. Esse é o curso de Criminologia do Milhomem, aqui no Gran Online. E não se esqueça, se deu certo para mim, vai dar certo para você. Um abração.